soul inside in our body. Então a alma está dessa mesma forma dentro do nosso That corpo. means the nature of the soul to serve to Lord. E a natureza da alma é servir ao Senhor. All we are servicing or not? Todos nós estamos servindo ou não? Right? If you are teacher, Todos you are estão profession, servindo, seja if you você are doctor, professor, lawyer, advogado. all you are servicing. Todos vocês estão, médicos, vocês estão servindo. Living entity. Porque essa é a natureza da entidade viva. All we are servicing, who is not serving? Different Todo ways. mundo está servindo. Quem não está servindo? De diferentes formas. So in the same way, Então, da mesma the maneira, nature of the soul a natureza da alma is serve to. é So use this word, Jive Sarupa servir. Então, a gente usa essa palavra. De ver a Sarupa Roya Krishneira Nityadasa. Veda, Veda. Krishneira Tatasa Shakti Veda Veda This one is the Prakriti. nature of all the living entities. A natureza espontânea de todas as entidades vivas é servir ao Senhor. Already told. Eu já disse, God is the supreme, o Senhor é o Supremo, supreme controller. é o Supremo Controlador. And all the living entities E todas as entidades vivas serve to Lord. But servem different ao ways. Senhor Just he also de expressed this way. The maneiras, Lord Vishnu, maneiras. Mahavishnu. A gente explica, Mahavishnu Then está lá. Brahmaji, Então, four-headed, Brahmaji de 4 cabeças. Shivji, Então, Shivaji. they also serve Vishnu. Todos eles estão servindo. His duty to O dever de Brahmaji é fazer a criação. help creation. Brahmaji. Então, o dever de Brahmaji é fazer a criação. E o dever de Shivaji é fazer a destruição. And Lord Vishnu, E o Senhor Vishnu, his duty to o dever dele é nourishment. nutrir todas as entidades vivas. For this regard, this also explained this way. Por isso, This is Brahma here, this is this side. então, Forehead and sitting on the bosom, lotus. o Brahma de 4 cabeças está sentado aqui no lótus. Vedas in his hand, E os 4 Vedas estão nas suas mãos. Rik, Sham, Veda. Shivji, yeah. E Shivaji está aqui. Nataraj, Nice, beautiful, dancing, um belíssimo dançarino. and this is his duty. Esse é o seu dever. In the middle, E no meio, Lord Vishnu, o Senhor Vishnu. nourishment to the all the living. Ele está nutrindo todas as entidades vivas. Brahmaji, he Então, Brahmaji, ele cria tudo com a sua Rajaguna. Você entende? Rajaguna é o modo da paixão. Mas Shivaji, ele destrói tudo com o modo da ignorância. E o Senhor Vishnu, ele nutre todas as entidades vivas com sua Sattva-guna. É o modo da... Actually, Lord Vishnu, he is beyond of all kinds of moods. Então, na verdade, o Senhor Vishnu está além de todos os tipos de humores, Nourishment to the all the living. mas ele aceita e nutre todas as entidades vivas. E assim a criação acontece. Universe, not only one. Então, assim, milhares de universos, não apenas um. Universe, Vocês estão vendo aí os universos todos no umbigo dele? This is only one universe. Isso é apenas um universo. E aqui está o Senhor Vishnu. Krishna is laying. O Senhor Vishnu está deitado aqui. One question is, Uma pergunta é: Kali Yuga, When? when
quando a Kali Yuga irá terminar? Actually, in our scriptures, Na verdade, as nossas escrituras explicam que existem 4 yugas: Sattva, Treta, Tetra, Dwapar, Dwarapa and Kali Yuga. e Kali Yuga. 4 yugas. Every yuga there is certain time. Saptajuga. E cada yuga tem o seu That's called tempo previsto. 400,000, 32, and 432,000 years. 432 mil anos tem a Kali Yuga. Vocês entendem? Right. Escreva aí. The age of A era de a Kali Yuga tem 432 mil anos. could you see? Vocês conseguem ver? This is right. Então tá escrito ali, né? This is the deal. And now Então agora, this Kali Yuga essa Kali Yuga just we pass only 5,000. só se passaram apenas 5 mil anos Rest is what? desta Kali Yuga. 4,000. Então falta quanto? 4,000. 400 mil? 47, 27. 427. 400 mil e 28 mil anos. 27 mil anos, perdão. 27 mil anos. Then it will end. E aí vai acabar. Many people also, you can see many people just say, and YouTube they are saying many false advertisement. Então muita gente fala muita coisa falsa no YouTube. After 10 years, and yesterday I also saw one person is saying, A gente viu ontem uma pessoa dizendo 2038, em 2038 this world will be esse mundo vai destroyed. ser destruído. This is not possible. Mas isso não é verdade. Everything fixed. Isso não é possível, porque tudo já está fixo, já está previsto. How long you will be also alive? Everything is also Mesmo o tempo que você vai ficar vivo, tudo já está predestinado. and everything is already in our scriptures. Das nossas escrituras, Just not the in imaginary já está coming tudo ali, não é nada imaginário que você vem na tua mente e você sai falando, how não. long will we stay in this? Everything is written. Quanto tempo você vai ficar? Tudo isso já está predestinado. Quanto tempo vai ser a duração? So Kali Yuga will be destroyed. And this. Então, Kali Yuga tem essa duração. Any question? Mais alguma pergunta? Well, actually, Na verdade, this Kali Yuga. esta Kali Now Yuga, we are the present this Kali Yuga. estamos agora nesta Kali Yuga. Ela Then 432 tem 432 mil anos. Ok, Kali Yuga. ok, é o tempo da Kali Yuga. This is also systematic way. It is only one, this Brahmana, where we are in this planet. Então, isso está In this way, sistematizado. Quanto tempo nós vamos estar nesse planeta? E existem, na verdade, milhares de universos. Não apenas um. O que foi mostrado aqui foi apenas um universo. Existem inúmeros universos. Then you destroy this thing, then
they all Jivatmas, E aí tudo vai ser destruído. E aí as Jivatmas todas vão para outro e outro this is local. going on this way. Isso acontece desta forma, All in this way. por milhares e milhares de anos. So, Então, this Kali Yuga, esta Kali this will Yuga then never start in another Yuga is coming. vai Sata, Treta, acabar e vai começar a nova Yuga, Satya, Treta. different Yugas is going coming. E diferentes yugas vão And that's called, actually, passar, that's called surgir. one day of Brahma. Então, na verdade, isso vai acontecer por um dia de Brahma. Aquele que a gente viu ali, o Brahma de 4 cabeças. Then is one day finished, then also going another day. Quando um dia dele acabar, aí tem outro ciclo. And in this way, all this circulation is going on there. E aí todo esse ciclo acontece. Another question? Mais alguma pergunta? What do you know? Qual é a sua pergunta? Could you listen? Because you cannot listen properly. What is it? O que você falou? There is a certain time and point where we leave the cycle of birth and death. Está perguntando Certain time? se há um tempo certo para a gente deixar o ciclo de nascimentos e mortes. This is depend on your, Isso depende it's called your Papa and Punna. de acordo com seu Papa e Punya. It's called karma means what you Karma are doing everything. significa The action is coming. tudo que você está fazendo, tudo que você faz tem uma ação. Action and reaction is coming. Ação e reação. That is called the karma. Action Isso é reaction chamado is de then- karma. Then you will take birth, different and cycle this way. E aí então você vai nascer dessa forma. So that not necessary. Então, não necessariamente, Sometimes because this Atma soul is very subtle. você vai ter que nascer de novo, porque Different. Even the innumerable soul, they also wandered in the space. inumeráveis. Então, o ciclo está acontecendo. E inumeráveis almas estão no céu, Coming no espaço agora. in this material world. Elas Innumerable also this. inúmeras estão lá, vagando no espaço, elas não vieram para o mundo material. And fortune, Mas aquelas birth, que são muito afortunadas, elas vão aceitar um nascimento. what do you call it? Fortune, great fortune. E as mais afortunadas ainda, The lottery. que ganharam na loteria, Fortunately, living heritage, they will receive some mantra, vão receber um mantra de um mestre espiritual fidedigno. E aí attend to the abode of Lord. vão atingir a morada do Senhor. And those who attend to the abode of Lord, they E, will come in this world. e aquelas que chegarem até a morada do Senhor não vão voltar a este mundo. Elas estão sempre rodando no ciclo de nascimentos e mortes. Jananam tavat maranam tavat janani jatare sayanam. The Sanskrit word, again and A again, palavra em this word sânscrito diz que and give up this body. É. Give up from the mother and repetidas vezes aceitando this way, this way. nascendo no ventre da mãe, e aí você abandona o corpo, que nem ali está mostrando. O ciclo está acontecendo ali, ó, a pessoa nasceu, chegou à velhice, abandonou o corpo, entrou no ventre da mãe e de novo. Different pieces. That is E not também necessary passou por diferentes espécies. Não necessariamente a pessoa vai nascer no corpo humano. different. Isso acontece assim, de diferentes formas. Esse é o ciclo de nascimentos e mortes. The Sanskrit word that is called Janama Chakra. Chakra means cycle. Janama Chakra é a The palavra. cycle of birth, Janama é nascimento, então nascimento de receive ciclo de nascimento e morte. mantra,
and chanting holy names Mas aqueles que receberam os mantras e cantam os santos nomes, abode eles vão atingir a morada do Senhor. Por isso Krishna diz na Bhagavad Gita, nivartante tadhamam paramam mama etam bhakta sarvarupam visalam chene punne moktalokam vishanti. Krishna says, Krishna diz, by the performing of many kinds of pious activities por to higher planets, praticar diferentes atividades piedosas e para os planetas celestiais, but você pode fazer isso, after few mas times, a few months, few após years, algum again, tempo, alguns meses ou anos, novamente você vai ter que voltar para cá. so, Então, attend to the abode of mas se God. você atingir a morada do Senhor, Non nivartante tadhamam paramam mama. And achieve the abode of Lord. quando você atingir a morada do Senhor, você não vai retornar novamente a esse mundo. Então esse ciclo acontece dessa maneira. The cycle suddenly you have to karma, chakra. This is also karma, chakra. This Isso é cycle chamado of de your karma chakra, que é o ciclo do seu karma, action and reaction. Karma. ação e reação. Karma But when chakra. your karma chakra will finish, Mas quando o karma chakra acabar, you attend to the quando vai acabar? Quando você atingir a morada do Senhor. This is the process. Esse é o processo. Sometimes I'm giving you the example of the science. Às vezes eu dou o exemplo da You ciência. take one small piece of stone and also tie it with the and string. And you also Se você point in your finger. pegar um pedacinho, uma pedrinha, amarrar com uma corda no seu dedo e começou a girar. When you were a small boy, you were also playing. Quando a gente era pequenininho, brincava Spinning, disso. spinning, spinning, spinning. E vai girando mais rápido e mais rápido e mais rápido. Moving your Você apenas move o seu dedo. also. E a pedra também se move. But if someone cut that Mas se alguém cortar a corda, that the stone automatically go out. a pedra não vai mais ficar girando ali, vai para fora. Da mesma maneira, Science, na nossa ciência espiritual, all the living entities, todas as entidades vivas, karma, de acordo com seu karma, and wandering in the same cycle. estão rodando no mesmo ciclo. Mas se você cantar os santos nomes, Then your karma will destroy, then attain to abode to Lord. então o seu karma será destruído e nós atingiremos a morada do Senhor. Your karma chakra will change. Então o nosso karma chakra irá mudar. Thanks. A couple of questions. What is the purpose of Kali Yuga? The purpose of Kali Yuga Qual é o is propósito da Kali Yuga? to how to purify the heart of the other living entities. Como purificar o coração de todas as entidades vivas. Not other than this. Nada além disso. Purpose of Kali Yuga O propósito da Kali Yuga Jivas, é que as they jivas perform bhajan sadhana to Lord. é fazer com que as jivas façam bhajana e sadhana ao Senhor e possam atingir facilmente a morada do Senhor. Em outras yugas, elas fazem diferentes atividades. Deixa eu falar para vocês. Eu falei que existem quantas yugas? 4 yugas. Sattva, Tetra, Dwaraka e Kali. Na Satya Yuga, as pessoas faziam o quê? Meditação. A palavra em sânscrito é Dhyan. Na Tetra Yuga, as pessoas fazem sacrifício de fogo. Sabe o sacrifício de fogo? Você coloca o fogo, coloca ghee, canta os mantras. Então, na Tetra Yuga, elas faziam sacrifício de fogo. E na Dwaraka Yuga, as pessoas adoraram ao Senhor. Veja, isso é o local, a arena de sacrifício e o fogo.
Yuga, they worship to Lord. E na Dwapara Yuga, as pessoas adoravam ao Senhor. Or Kali Yuga, E na Kali Yuga, Nam Sankirtan. Nama Sankirtana. Nam Sankirtan Kali Yuga. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. That is doing Nam Sankirtan. That picture doing Nam Sankirtan. Coloque a figura deles fazendo Nama Sankirtana com a Miridanga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called Maha Mantra. Isso é chamado de Maha Mantra. This is called Maha Mantra. Isso é chamado de Maha Mantra. Maha significa grande. Mystic power. Mantra significa poder místico. If you chant this Maha Se Mantra, você cantar este Maha Mantra, tanta energia, tanto poder virá. Kali Yuga Lord Então, nesta Kali Yuga, investiu all his todo power in this. sua potência, poder neste Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the picture, the chanting Holiness, especially Lord Chaitanya Mahaprabhu. Veja essa gravura, eles estão cantando os santos nomes, especialmente Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gadadara, Dvaitacharya, Sivastapara e inúmeros devotos estão cantando os santos nomes. Namah Krishna, Yadavaya Namah, Yadavaya Madhavaya, Kesavaya Namah, Hari Haraya Namah Krishna, Yadavaya Namah, Yadavaya Madhavaya, Kesavaya. These are sweet names. Então, esses nomes doces do Senhor. So, all these are named Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Which one Mahaprabhu? Is that? quem é Mahaprabhu é esse de amarelo. And the blue garment is Nityananda. E o de roupa azul é Nityananda And Prabhu. then with the beard, this side, the other E o person, de barba and é a this do is Itacharya. Rama. E do outro lado tem Gadadara, Pandita, Shivastapara e os outros devotos. Devotees, they are chanting, E inúmeros devotos estão cantando os santos nomes. chant holy names. Hare Krishna, E nos ensinando a como cantar os santos nomes. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this Kali, this purpose of the Kali Yuga, Então, o propósito desta Kali Yuga they purify their heart, como as entidades vivas chanting. podem purificar o coração apenas pelo cantar dos santos nomes. Transcendental vibration. Eu já falei, essa é uma vibração transcendental. This transcendental vibration is very powerful. Essa vibração transcendental é muito poderosa. The Sanskrit word that is called Sabda. A palavra em sânscrito é Shabda, vibração transcendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay? Ok? So everybody chant holy name. Então todos cantem os santos nomes e sejam felizes. Chant holy name. Be Cantem os santos nomes e sejam felizes. There's a student who's asking about Hindu birth charts. Jyotish Vigyan. Okay. And we are asking what those Hindu birth charts say about one's death and life. Birth date and Então está perguntando o que a astrologia fala sobre nascimento e morte. A astrologia explica dessa forma. Porque isso é explicado. different way. Os Vedas também são diferentes. The birth chart, different way when you Quando a criança nasce of mother, do ventre da mãe, astrology, o astrólogo, ele explica their karma, isso de acordo com o seu karma.
faz o mapa astral, né? Indian philosophy Então, also is in this a filosofia indiana e hindu acredita nisso. which time E, de acordo com to born from the o tempo, tem um mapa astral. that time different Porque quando você nasce constellations. do ventre da mãe, tem diferentes constelações. Rahu, Ketu, different Rahu, Ketu, diferentes. different houses in that kind. Diferentes casas. And according then your karma is coming in this way, this so experience. But I tell you, honestly, Mas eu vou dizer para você honestamente, the inauspiciousness, toda a inauspiciosidade será destruída se você cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So parts chart and all these things, according to our coming actual. Então, o mapa astral, tudo isso, vem de acordo com o seu karma. Com a palavra em sânscrito é karma. But your karma will be destroyed. Mas o karma também é destruído And chanting. apenas por cantar os santos nomes. Isso é muito importante. So those who have belief, those who have faith, Então, aqueles que têm fé em astrologia, astrology chart, they are going this way. aqueles que têm fé no mapa astral vão fazer isso. Mas Escape from você não vai conseguir escapar do seu karma. karma. Today, tomorrow, day after tomorrow. Hoje, amanhã ou depois de amanhã, você vai ter que Suffer. sofrer ou desfrutar. Just sometimes we give an example. Às vezes eu dou um exemplo. Se um criminoso, por quanto tempo ele vai ficar vivo? One day, Por um dia? the police will Um dia a polícia irá pegá-lo ou não? catch him. Irá pegá-lo. You cannot hide. In the same Ele não way pode that se esconder. astrological chart Então, can da mesma maneira, good or o mapa astral vai te mostrar o seu karma, se é bom ou se é ruim. just you also have not complete change. Thus, change the order. Today you have to suffer that. Just to change, maybe after. Mas o que você não consegue mudar isso, você pode mudar só a ordem. Have to. Se você vai sofrer hoje ou amanhã. Isso, apenas isso pode ser mudado. Chart this way. O mapa astral pode mudar isso. Só isso. Mas de alguma maneira, mais Order changing. a ordem muda. Mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que sofrer. This is the process of. Então esse é o processo. Karma will be destroyed. Mas o seu karma vai ser destruído, tudo, quando você cantar os nomes do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. Esse é o processo. And I have no idea what it is. I'm curious. What is moksha? Então, o que é moksha? Means the liberation. Moksha significa liberação. Moksha means Moksha significa Atantik Dukkha Nivriti. The Sanskrit word A palavra em sânscrito é aquele que está livre de todo o sofrimento e infelicidade. Isso é chamado de mukti, uma pessoa liberada. Just to give an example, Dando um exemplo, você está sofrendo many kinds of. muitos tipos de doenças. We want to free from this disease or not? Você quer se libertar dessas doenças ou não? Você quer. Also, moksha. Isso também é chamado de moksha. Mas isso é um significado simples. Atantik dukkha nibritta hi mukti. Por isso, a palavra é Atantik Nivriti. Mukti, that is called Vishnu Angri Labham hi mukti. Vishnu Angri Labham means, Angri means lotus feet. Angri significa os pés de lótus.
Aquele que atinge os pés de lótus do Senhor Vishnu. Isso também é chamado de mukti, liberação. Eu já falei, quando você atingir a morada do Senhor, você não volta mais para cá para o mundo material. E o terceiro estágio de liberação, moksha, é chamado aquele que compreende a sua própria forma espiritual e atinge a morada espiritual e lá ele serve diretamente ao Senhor. Isso é chamado de moksha. Essa moksha é a mais elevada, o estágio mais elevado. Então, há diferentes estágios. Há 5 estágios de liberação. Um é chamado de unidade com Brahma, impersonalista. Eles dizem como se imergir no Brahma. No Brahman. Isso é Sayujya Mukti. Unidade com Brahma. Com Brahman. O segundo tipo de moksha é Salokya Mukti, que é ficar muito próximo ao Senhor no mesmo planeta que Ele. Isso é chamado Salokya. Sarupya. Você obter a mesma forma do Senhor. Sarupya Mukti. Sayujya, Sarupya, Salokya, Sashi, Samipya. Aqueles que emergem na existência impessoal do Senhor, chamado Brahma. Segundo é Sarupya, aquela que recebe as características exatamente como do Senhor. E Salokya, aquela que vive no mesmo planeta que Deus. E Shasti, aquele que tem opulências similares ao Senhor Supremo. Você pode obter todo tipo de opulência. Samipya Mukti. Esse tipo de liberação capacita a pessoa a permanecer sempre com o Senhor e seus associados, assim como Arjuna, que estava sempre com Krishna como seu amigo. Então, há esses tipos de mukti, mas a mukti mais elevada é aquela que compreende a sua própria forma transcendental constitucional e serve diretamente ao Senhor. Então, tem diferentes tipos de mokshas no mukti. Isso é interessante, mas você tem que estudar mais. Precisa de um capítulo, para um capítulo precisa de muitas horas. Why does the imagery of Krishna often incorporate names? Is there a spiritual significance? She asked why the energy of Krishna often incorporates snakes. Estou perguntando de Ananta Shesha, que são as cobras. Isso é uma encarnação. O que Krishna... Veja, ele está deitado nesta cama, que é Ananta Shesha. Por quê? A cobra é muito macia e também muito geladinha. Macia, geladinha e fresca. A sua cama é como? Dura ou macia? O que você prefere?
What do you prefer? O que você prefere? Everybody want Todo mundo quer uma cama macia, né? That's called king size. E que tamanho? King size ou pequenininha? Você quer um tamanho grande, isso é verdade. Então a cobra é assim. That is called Karambari. E o senhor está deitado ali, carambari. Huh? Kinds of person, you know this. A snake can also very easy to float it. E ela pode facilmente flutuar na água, a cobra. You know this. Então veja isso. He is also very nice, beautiful bed. Então ele tem essa cama maravilhosa. Snake floating on the water or not? A cobra flutua na água, não? Very nice and soft. Que belo e macio, geladinho. The body of the snake. Você já tocou o corpo de uma cobra? He knows everything. Ele sabe de tudo, né? He knows everything. Yes, no, very good. Another question Outra pergunta related to this. relativa a isso. Common imagery of Krishna depicting with 4 arms and blue skin. Então tá perguntando por que Krishna tem 4 braços e azul. For he has innumerable arms. Not only the O Senhor tem inumeráveis braços, não é só 4 não. Mas geralmente o que mostra pra gente é Vishnu Tattva. Ele fica segurando 4 armas. Sankha, que é a concha, chakra. Chakra é o disco. Padma, que é o lótus. E também que a massa, né, o porrete. Então, com essa chakra, ele mata todos os demônios. Com a sua concha, ele dá bênçãos. Sankha. Na cultura védica, se você... eu não entendi muito bem, acho que se você segura a concha, toda a auspiciosidade vem e a auspiciosidade vai embora. E com a lótus, ele dá as bênçãos. Ontem a gente foi num centro de yoga e o nome era Lotus. Tinha um lótus desabrochado muito belo. E com a sua massa, aqueles que são muito ferozes, o Senhor bate deles severamente. Os asuras, vocês sabem quem são os asuras? Os demônios. Demônio? Boa, Vrindavan Bihari lá. Veja isso. Shankha, Chakra, Gada e Padma. Another question. Outra pergunta. Questions about inhuman features, multiple arms, other skin tones, other animal heads, and there's also one question about the divine feminine and masculine, and if both are worshipped, and as the divine Godhead, does Krishna ever appear as a woman or non-binary? Does Krishna ever appear as a woman? Does Krishna? Krishna aparece como mulher? Estou perguntando do aspecto feminino do Senhor. O Senhor é Bhagavan. Ele pode manifestar inúmeras formas. A gente já ouviu que o Senhor Narayana já manifestou a forma de Mohini Murti, que é uma belíssima jovem. E também ilude a mente dos demônios. E ela dá prazer para os devotos. Então, o Senhor Bhagavan, ele manifesta muitas formas, muitas encarnações. E uma delas é Mohini Murti. A maior parte
das formas que mostram pra gente é masculino. Mas ele pode manifestar muitas formas, porque ele é Bhagavan. Ele é a suprema personalidade de Deus. So for this reason, sometimes he Então, also por isso, manifested às in vezes, the form of ele manifesta a forma de feminina also illustrate the devil. e ilude os demônios. So, but his origin form Mas a sua forma original é masculina. and is very nice, beautiful, two hands. Deepuji Muralidhara. E ele tem belíssima, ele tem duas mãos. This is the Mohini form, no? Essa aí é a forma de Mohini. Demon, De um lado estão os demônios, do outro está demigod. os semideuses. And he intoxicated E ele intoxica much of the o coração dos demônios. they are looking this way. E aí, os demônios estão olhando ali Mohini Devi, she is giving to the nectar e ela está dando néctar and demigod. para os semideuses. And Do people with bad karma have to undergo reincarnation to be able to be in the most excellent place? Andrea's reading, so if the student wants to clarify. another hand mic. Do people with bad karma have to reincarnate to be able to be in the most excellent place? Do people with bad karma, like a difficult birth, do they have to reincarnate again, take another birth to have a good position, or can they do it in this life? Actually, karma is that is called unstable. Então, o karma é instável. This childhood, some person is good karma. Bad Nessa vida, a pessoa fez um karma bom ou karma. ruim. Good karma is finished. Então, o bom karma Bad karma acaba all is mixed. e o karma ruim começa. Então, tudo está misturado. Scriptures Nas nossas escrituras explicam que você tem suffer. que ambos vão ter que sofrer. And if you don't, there is not, you cannot say the plus minus. Você não pode equal will come. dizer que But how much que you vai did good karma, you have to enjoy. And how much you did não dá para dizer que vai mais menos vai ficar igual a zero. Quanto que você fez de karma bom você tem que desfrutar e de karma ruim você vai ter que sofrer. our karma is going on this way. Então dessa forma o nosso karma acontece. You understand? Você entende? I'm curious, I don't know if the student wants to follow up about this. Like, it's another Because they didn't want my turn. They can chant Hare Krishna and be delivered from that karma very quickly. This Então, karma is going on this way. O Hare Krishna pode libertar do karma? Karma will be finished. O karma está acontecendo dessa maneira, mas ele vai acabar completamente Chance Lord's prayer. quando se canta os santos nomes do Senhor. De outra maneira, o karma nunca vai acabar, ele vai continuar de maneira ilimitada. Então, as nossas escrituras explicam, cante os santos nomes. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. If you don't chant just to listen, Mesmo que você não cante os santos nomes, só de ouvir já é uma vibração transcendental. example as like the birds, Eu dou o exemplo dos animais, dos pássaros. they cannot chant. Os cachorros, gatos, eles não podem cantar os santos nomes, então como que eles vão se libertar desse mundo material? Can chant holiness, vibration. Se um devoto puro canta os santos nomes, essa vibração entra pelos ouvidos, vai até o coração e destrói todo o karma. Isso é muito poderoso. Por isso eu digo, cantem os santos nomes alto. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Isso é muito poderoso. I don't know. Just 10 minutes we have according to the schedule. What is the significance of the vegetarian diet in support for spiritual practice? Qual é o significado da
important. dieta vegetariana como suporte da prática espiritual. Isso é muito importante. Vegetarian. Por que nós somos vegetarianos? Everything. And Você pode comer de actually, tudo. Lord, He creates É que, na verdade, o Senhor criou tudo isso. Isso é verdade. and what we eat, that kinds of our action and reaction Mas o que você comer coming in your mind. vai ter uma reação na As sua I tell mente. you, our three kinds of our Então, há 3 tipos de diet. dietas. One is called Uma é Sattvic. Sattvic. Sattvic is the mode Entende? of- Sattvic é o modo da bondade. Another is called O outro é Rajasic. Rajasic, que é o modo da Mode of passion. paixão. And E o outro é another is called mode of ignorance. modo da ignorância. It's called Tamasic. What Tamasic. kinds of food you are Que eating, tipo de you are doing, comida that is você your coming comer, in your mind. isso vai refletir na sua And that mente. kinds of nature automatically E comes. esse tipo de natureza vai automaticamente vir para você. Eat Se você comer comida sátrica, that is called vegetarian food. comida Then your vegetariana, mind will calm and quiet. então a sua mente ficará calma e Concentrate tranquila. your mind to Lord. E será muito fácil concentrar a sua mente no Senhor. Our Este é o Sanskrit verse processo. also explain evidence from our Shastra. Os nossos- Ahara Suddhi, Chitta Suddhi, Chitta Suddhi, Há essa evidência do Shastra. Smriti Labdhe Brahma. Ahara Suddhi. If you eating bhojan, Se você comer bhojan, it is sattvic, mood comidas sátricas, of goodness. no modo da Then bondade, your mind will be neat and clean. então a sua mente ficará calma. It's the process of Esse é o So processo. for the yogis and do that, they also become Por isso, vegetarian. os yogis, eles se tornaram vegetarianos. Try to become vegetarian. Então, tem que se tornar vegetariano. Sattvic mood will come. E aí esse humor sátrico vai vir para você. Concentrated E mind. será fácil concentrar Ahara Suddhi, a sua Chitta mente. Suddhi, Chitta Suddhi, Dhruvan Smriti Labdhe. Easy to become. Tudo isso virá. Are those are take Rajasic mood, Mas aqueles Rajasic que food estão and Tamasic food. comidas rajásicas ou tamássicas vai ter a mente muito perturbada. Yes, sir. Yes, yes. I'm very interested in these questions, so I appreciate it. What position do ghosts and spirits play in our universe? And the student is asking if they are guides. What is the role of ghosts and spirits in our universe, and are they guides? Ghost guides. Está perguntando qual o papel dos fantasmas, butas no nosso universo. Fantasma, buta? Who's become Buddha? Quem que se torna buta? Do you know? Fantasma, você sabe? Those who Aqueles que commit suicide. cometem They suicídio, become. eles se tornam Or those who are fantasmas. doing very bad things. Ou aqueles que estão fazendo coisas muito ruins. Understand? Vocês entendem? They will become the ghost. Actually, Aí eles ghost vão se body, tornar this body is called sacrifice. Fantasmas. Na verdade, o corpo de fantasma, que é um corpo sutil, é um corpo de sofrimento. So, and for this regard, they disturb the others. Por essa razão, eles perturbam os outros. There was the universes, there was these ghosts and the spirits were with the mind. At the beginning, no. Huh? Yeah, there's the Rakshasas and Bhutas. Rakshasas e butas. Because in Christianity we think of heaven as good and hell as bad. But in this universe, it's just another universe. It's not good and bad. Right? No, they are going through the decision. This is what in this way, you know. So just with our understanding said to us. Isso aí é apenas para mostrar pra gente. Não significa que eles estão num planeta superior ao nosso. Que ela perguntou por que ali na pintura os fantasmas estão num planeta superior ao nosso. O Gurudev falou que não é assim não. No, that body is settled body.
O corpo deles é sutil. Then it's called sexual body. O corpo dos fantasmas é um corpo sutil. They- And they- they don't reincarnate. They do? when they Eles não vão reencarnar. with devotees Quando eles se associarem com devotos karma, e abandonarem esse karma e pagarem esse karma, aí eles serão libertados desse corpo de fantasma. Na verdade, isso é um corpo sutil. Eu já falei, tem 3 tipos de this body is called corpos. gross body, Esse corpo é o corpo grosseiro e tem o corpo that is the soul. sutil, e dentro do corpo sutil tem a The alma. ghosts, they can manifest different body. Os fantasmas conseguem se manifestar em muitos corpos e causar perturbação. Therefore, these are the Rakshas. Por isso que eles são rakshas. Rakshas and ghosts. Rakshas e fantasmas, está escrito ali. Rakshasis, rakshasas. And Rakshasas. body help you us. O fantasma te ajuda? No, you heard? No, your grandfather, how would become ghost? Ele falou, o meu avô morreu e se tornou um fantasma. A Gurudev falou, não. Quem que vai se tornar fantasma? Committed sinful activity. Aquele que fez pecado. And that they will be delivered only when you do bhajan and sadhu. They will Eles- be delivered. Eles só vão The ficar, process also. se libertar quando fizerem bhajana e sadhana. If you observe some spiritual things, Se você observar alguns rituais espirituais, give an example, aí eles vão obter benefício. Por exemplo, Ekadasi. they will get also benefit. E aí eles vão ter benefício. If you will become the devotee of Lord, Vaishnava, they will be delivered from this body. Se, Very powerful. They will get benefit. se você se tornar um devoto do Senhor, acho que os seus antepassados fantasmas vão se libertar dessa condição. Isso é muito poderoso. 11th day from the Ekadasi é and 11th 11 day from the dias da lua nova e da lua Ekadashi. cheia. Isso é chamado We want to Ekadasi. Ekadashi. In that day, if you chant Nesse good dia, se você cantar os santos nomes and also follow some rules, e seguir também algumas in regras, the day of Ekadashi, not no dia do Ekadasi, a gente não deve comer 5 tipos de grãos. Eles sabem. okay, nice. Ah, ok, muito bom. Related to that, and I think this is going to be our last question. Então eu quero fazer a última pergunta. Mantras or rituals are interrupted, is there a karmic consequence? Se os mantras ou o ritual de mantras for interrompido, se vai ter alguma consequência kármica. If the rituals, Rituals, if the okay. karmic rituals are interrupted, what happens? Is there a consequence for karma? Fire sacrifice. If you do good with it, you will get there are many kinds of mystic power will get. Se você fizer direitinho, você vai receber poderes místicos. And if you perform the ritual activities, then Se você fizer os rituais, as many kinds of atividades, also mystic power muitos will tipos come. de poderes místicos, riqueza, That is okay because of the você pode obter. Mas isso também é causa de also, aprisionamento. again you come in the same cycle of life. Porque novamente você vai ter que vir nesse ciclo de nascimento e morte. Está falando de fazer rituais kármicos. Time you visited, not from this class, but a student in the previous class, Yeah. this, how do your religion plays out in India where we have the caste system? How does connect to how do you connect to Está perguntando sobre o sistema de Is casta. coming from O sistema de casta veio do Senhor. to Srimad Bhagavad Gita. O próprio Krishna, isso está escrito no Bhagavad Gita. Guna karma vibhavas. Krishna says to Krishna disse, I ei, manifested for Uddhava, ouça, Varna and
Ashram. Eu manifestei 4 Varna e 4 Ashram. types of 4 tipos de caste and 4 types of castas. ashram. 4 tipos de Varnas e 4 tipos de Ashram. So Chaturvarna master guna karma. Here, guna according to their nature, they will belongs to their caste. E de acordo com a natureza, a pessoa vai Brahman just taking pertencer part from the a uma Brahman casta, a family, uma Brahman. ordem social, If you de take classe part social. in the doctor family, Se você não é só pelo nascimento que um Brahmana vai se tornar Brahmana, não. your father Se was você nasceu de um médico, você vai se tornar médico? Se seu pai é médico, você vai se tornar médico? you did not Só estou dando um exemplo. study. Você é filho de um médico, mas não estudou nada de medicina. So how was Não you praticou to be a nada. doctor? Então, como é que você pode dizer que você é médico? Ok, seu pai é médico. This is true. He was Isso é physician. verdade. But Ok? if you are not Mas você studying não está and not estudando, practice anything, praticando nada de medicina. Então, como é que você pode dizer que você é médico? in the same way, Então, da mesma maneira, Srimad Bhagavad Gita, Krishna said, na I Bhagavad Gita, manifested Krishna the diz: 4 eu types of manifestei Varna and Ashram. os 4 tipos de Varnas e Ashram. 4 kinds of Brahma, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Mas, Swabhava, de nature, acordo com a sua bhava, natureza, caste and race. você vai pertencer a uma casta. Who is called Brahmana? Então, quem é Brahmana? Very simple. Quem é muito No simples, duplicity sem and no. duplicidade e sem hipocrisia. He is called Brahmana. Assim é Brahmana. Brahmani satya, anarjam tadvai lakshana. Actually, the Spadeshika Jamana Jayate Sudra Sanskara Diyochade Vedatpani Bhave Vipra Brahma Janati Saiti Brahmana. This skill was very clearly. Essa palavra em sânscrito explica muito claramente, de acordo com o nosso Swabhava, natureza, Will become that nós vamos nos tornar caste and uma casta específica. Isso é um processo. it's simple. Isso é simples. So Srimad Bhagavad Gita explained what is the nature of the Então, Brahmana. na Bhagavad Gita se explica qual é a natureza do Brahmana. Ele adora o Senhor, ele é muito simples, sem hipocrisia e Or duplicidade. speak the truth. Ele sempre fala a verdade. Ele tem limpeza. So he is called Brahmana. Então, assim é o Brahmana. Qualification. Ele tem 9 qualidades. And also again explain about E 12. também explica das 12 qualidades do So if anybody has these 12 qualifications, he belongs to the Brahmana. Então, se a pessoa tiver essas So what qualidades, is your ela vai saying? pertencer à caça dos Brahmanas. Yeah, okay. They are also explained this way. The Brahmanas, this one, Aquele ali é o who Brahmana. is giving the instruction, his disciples. Está dando instrução para o discípulo. São Brahmanas. And this is Kshatriya. Esses são os Kshatriyas. He's ruling the kingdom. Está And third reinando is o país. Vaishya, who is cultivating the Esses são os Vaishyas, estão cultivando o campo. grains and different Grãos, Vaishya. And diferentes coisas. And one who serves E Shudra é aquele que serve Brahman, Kshatriya, Vaishya. as outras classes que são Brahmana, Kshatriya e Vaishyas. Just not taking birth in the family will not become the Mas não é só por that caste and nascer numa família que você vai adquirir uma casta. nature. É de acordo com a sua Swabhava, natureza. Nature, Shakti nature. Se você tiver naturezas sátvicas, do natureza no modo da bondade, você vai ser um Brahmana. Você tem uma boa natureza ou não? But if you have another nature, so you belong to that nature. Mas se você tiver uma outra natureza, você vai pertencer a outra casta. Explain this way. Então na Bhagavad Gita se explica. Guna karma vibhava. This is the process of Esse é o processo. Thank you so much. Ok, obrigado. Other classes have already to leave, but Lord, thank you. thank you for your kind. Então a gente gostaria de agradecer Coming
A gente- Então ela falou que trouxe alguns presentes para ele e ele falou, aqui a gente trouxe a praçada, que a praçada é o alimento que é oferecido a Krishna e se chama Mahaprasada. Tamasic food, that is the very, what is the meaning of tamasic? Qual é o significado da comida tamásica? If you that is O modo da ignorância. created the bad reaction. E isso vai criar uma reação ruim no seu corpo. See? Ela está perguntando se o queijo é tamásico? Porque ali na gravura o queijo estava ali. But the cheese is okay. Cheese good. Não, o queijo tudo bem. Thank you for that. Yeah, and the mandarins are from Chile. So if anyone is interested in doing their own meditation Então, practice, já acabou. Eu vou encerrar a live aqui, tá? Ela tá convidando para aceitar Japamala. Encerrou a live. Hare Krishna. Infelizmente, hoje eu não vou poder fazer o começo, tá? Hare Krishna.